Senhor. O texto que está designado em nosso lecionário, texto do Evangelho, para este 7º domingo depois de Pentecostes, é o texto que se encontra em Marcos, capítulo 6, a trágica história da morte de João Batista. Marcos, Evangelho de Marcos, segundo o capítulo 6, a partir do versículo 14. É assim que nós lemos. Se você tiver uma Bíblia aí perto de você, pegue-a, nós vamos fazer a leitura. Isto chegou aos ouvidos do rei Herodes, porque o nome de Jesus havia se tornado conhecido. E alguns diziam: João Batista ressuscitou dentre os mortos, e por isso forças miraculosas operam nele. Outros diziam: é Elias. Ainda outros diziam: é profeta, como um dos antigos profetas. Herodes, porém, ouvindo isto, disse: é João, a quem eu mandei decapitar, que ressuscitou. Porque o próprio Herodes havia mandado prender João e amarrá-lo na prisão por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, com a qual Herodes havia casado. Pois João lhe dizia: você não tem o direito de viver com a mulher de seu irmão. Herodias odiava João Batista e queria matá-lo, mas não conseguia fazer isso. Porque Herodes temia João, sabendo que era homem justo e santo, e o mantinha em segurança. E quando o ouvia, ficava perplexo, embora gostasse de escutá-lo. Chegando uma ocasião favorável em que Herodes, no dia de seu aniversário, deu um banquete às autoridades, aos oficiais militares e às pessoas importantes da Galileia, a filha de Herodias entrou no salão e, dançando, agradou a Herodes e aos seus convidados. Então o rei disse à jovem: peça o que quiser e eu lhe darei. E ele fez este juramento: o que você me pedir eu lhe darei, mesmo que seja a metade do meu reino. Ela saiu e foi perguntar à mãe: o que pedirei? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. No mesmo instante, voltando apressadamente para junto do rei, disse: quero que, sem demora, o Senhor me dê num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não quis negar o pedido da jovem. E, enviando logo o executor, mandou que lhe trouxessem a cabeça de João. Ele foi e o decapitou na prisão, e, trazendo a cabeça num prato, entregou-a à jovem, e esta, por sua vez, a entregou à sua mãe. Os discípulos de João, logo que souberam disso, vieram, levaram o corpo dele e o colocaram em um túmulo. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado sejas, ó Cristo. Esse é um texto impactante, porque ele nos apresenta o final da vida de um homem maravilhoso. João Batista, desde o seu nascimento, foi consagrado a Deus. Ele é filho de Isabel e Zacarias, e vocês vão lembrar que quando Maria, grávida de Jesus, foi visitar Isabel, o menino dentro dela se estremeceu e ficou cheia do Espírito Santo, porque sentiu a presença do Salvador, discerniu que ali estava o seu Redentor.
João foi consagrado a Deus desde os primeiros momentos de sua vida, cresceu e teve uma formação para ser como seu pai, sacerdote, mas escolheu ser profeta. O caminho do profeta é diferente do caminho do sacerdote. O sacerdote vive no templo e do templo se alimenta com tudo quanto é trazido de oferta para a adoração a Deus. O sacerdote tem uma vida tranquila, segura, de prestígio, porque todos o respeitam. Ele usa vestes talares, vestes que mostram a importância de sua função e de seu cargo. O profeta não é assim, notadamente um profeta como João Batista, que carregava o espírito de Elias, um profeta do Antigo Testamento, que habitava nas cavernas, lá perto do Rio Jordão, ali no deserto da Judéia, e proclamava o evangelho, e sentindo o poder do Espírito Santo que havia na vida de João Batista, muitas pessoas, multidões, na verdade, se aproximavam dele e o procuravam no deserto, junto ao Rio Jordão, para serem batizados. Sim, porque você pode achar estranho que havia um rio no deserto, é porque o deserto da Judéia é um deserto de pedras, e a gente chama de deserto porque não há uma vegetação abundante, são montanhas rochosas, e no meio destas montanhas passa o Rio Jordão, que singra toda a terra de Israel. Então, essas pessoas eram batizadas no rio, o próprio Jesus o procurou e foi batizado por João Batista naquelas águas do Rio Jordão. Então, ele era um homem piedoso, cheio de fé, cheio do Espírito Santo, cuja vida era consagrada a Deus e que corria os riscos de viver uma vida assim. Ele se alimentava de gafanhotos e mel silvestre, vestido com roupas muito rústicas, de pele de camelo, na cintura tinha um cinto que amarrava essas roupas muito rústicas e corria o risco, sobretudo, de dizer a verdade, de confrontar o pecado dos homens, sejam os publicanos e pecadores que vinham até ele e que ele dizia: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento e não comeceis a vos justificar, seja o próprio rei a quem ele acusava por seus pecados, e não pelo prazer de denunciar o erro, mas para que ele pudesse ter a oportunidade de se arrepender de seu pecado. João Batista dizia a Herodes que não era lícito que ele vivesse como marido e mulher com aquela que era a esposa de seu irmão Filipe. Então, Herodias, que se tornara consorte de Herodes, com a sua filha Salomé, habitando no palácio real, tendo uma vida íntima e conjugal, apresentada publicamente como esposa de Herodes, isso não estava certo. E João Batista denunciava este mal, este pecado, razão pela qual Herodias o odiava, detestava a figura de João Batista e no seu coração urdia planos para tirar-lhe a vida. Contudo, Herodes, que tinha crescido naquele ambiente religioso, sabia que João era um homem especial, cheio do Espírito Santo, e temendo agir contra Deus, queria preservar e proteger a vida de João Batista. Até que naquela festa de aniversário de Herodes, quando ele já havia bebido e na presença de todos prometera a Salomé que havia dançado para ele, que lhe daria qualquer coisa que ela pedisse, ainda que fosse metade do seu reino, promessa pública e, como se diz no ditado, palavra de rei não volta atrás. Então, ela pediu a cabeça de João Batista, induzida a isso por sua mãe Herodias. E eu fico pensativo, e talvez você já tenha se posto a pensar algo semelhante. Que tragédia, que final triste de vida deste homem tão bom que era João Batista. E aí talvez você faça as perguntas que são costume fazer. Valia a pena ter uma vida consagrada a Deus para morrer injustamente, decapitado,
depois de ter passado os últimos dias de sua vida na prisão, a pergunta fundamental que se nos apresenta nesta manhã e que eu gostaria de, com a misericórdia de Deus, enfrentar com vocês é esta: por que o mal acontece aos bons? Por quê? Porque pessoas que levam vidas na presença do Senhor, obedientes a Deus, sofrem o mal, enquanto há pessoas que vivem desgarradamente, vivem de modo devasso, vivem vidas tranquilas. Veja se não é esse o drama que aflige o coração do salmista no Salmo 73. Olha o que diz o Salmo 73. De fato, Deus é bom para com Israel, para os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, porque pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos maus. O problema aqui de Asaf, autor deste salmo, é que ele via que os maus se davam bem, enquanto ele, que se supunha bom, vivia o mal. Veja o que ele continua dizendo. Para eles não há preocupações, para os maus, o seu corpo é forte e sadio, não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros, por isso a soberba os cinge como um colar e a violência os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes de tanta gordura, do coração deles brotam fantasias. Zombam e falam com maldade, falam da opressão com arrogância, abrem a boca para falar contra os céus e a língua deles percorre a terra. Por isso o seu povo se volta para ele e os tem por fonte da qual bebe com avidez. Eles diziam: como Deus ficará sabendo? Por acaso o Altíssimo tem algum conhecimento? Eis que estes são os ímpios e sempre tranquilos aumentam suas riquezas. E aí a angústia de Asaf. Com certeza foi inútil conservar puro o meu coração e lavar as minhas mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e a cada manhã castigado. Se eu tivesse pensado em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos, ó Deus. Em só refletir para compreender isso, achei que a tarefa era pesada demais para mim, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. O drama de Asaf é este. Ele está angustiado, triste, ele confessa isso neste salmo perante o Senhor, porque ele olha para os maus e vê o bem. Ele olha para si mesmo, que supõe ser bom, e vê o mal, vê o sofrimento. Por que sofrem os bons? E por que os maus não são severa, prontamente castigados? Esse é o drama, essa é a questão, esse é o problema que aflige o coração de Asaf, talvez aflige o teu coração e, por vezes, bate no meu coração. Por que há tanto sofrimento em nossas vidas? E por que pessoas boas padecem sofrimento? Não será que é verdade o que diz o Salmo 91, que tantas pessoas leem? E por que acontece o mal a essas pessoas, se o Salmo nos promete que nenhum mal nos acontecerá? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, leia o Salmo 91, e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, pois ele livrará você do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, ele o cobrirá com as suas asas, e sob as suas asas você estará seguro, e a sua verdade será para ti proteção e escudo. Você não terá medo do terror noturno, nem da flecha que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, você não será atingido. Você conhece o Salmo 91? E a questão é, de duas uma: ou este salmo e estas promessas feitas pelo salmista não são verdadeiras, ou eu não sei direito
que mal é este que não me acontecerá? Eu ouvi, mais ou menos há um ano atrás, uma mensagem do pastor Caio Fábio com base no Salmo 91. E essa mensagem me bateu muito forte, porque eu nunca tinha pensado nestas coisas. E a mensagem do pastor Caio me levava a refletir exatamente sobre isso. Que mal é esse? Que mal é esse? Será que nós entendemos direito de que mal o Senhor está nos livrando? A pergunta, por exemplo, é: será que João Batista foi livre do mal, foi liberto do mal, ou ele foi vítima do mal e nas mãos do mal morreu? Então eu gostaria de colocar este problema e convidar você para refletir. Não é uma tarefa fácil e eu precisaria que não apenas você estivesse prestando atenção, mas que você estivesse orando para que o Espírito Santo de Deus me auxilie, me ajude, me instrua, me ilumine, para que eu possa dizer-lhes com fidelidade e verdade estas palavras. Em primeiro lugar, eu queria convidar você a pensar sobre essa tendência que a gente tem de se achar bom. E talvez João Batista também tivesse essa leitura sobre si mesmo e sobre sua própria vida. Nós nos supomos bons. Mas, na verdade, somos todos pecadores, vivendo num mundo caído. E a suposição de que somos justos, retos e íntegros é excesso de autoconfiança e amor próprio, talvez. Segundo as Escrituras, todos nós somos pecadores. E quando nos colocamos de verdade na presença do Senhor, reconhecemos o nosso pecado, as nossas faltas, os nossos conflitos, as nossas contradições. Então, em primeiro lugar, liberte-se da ideia de que você é bom. Mas, em segundo lugar, e o ponto mais difícil, reconheça o que é mal. A enfermidade não é o mal, a morte não é o mal, a injustiça que eventualmente nos fazem, isto não é o mal. Sabe o que é mal? Este mal do qual o Senhor nos livra todos aqueles que o amam, que vivem em sua verdade. O mal do qual o Senhor nos livra é o mal da desconexão com Deus. É o mal de perdermos a comunhão com o Pai. Este é o mal terrível, este é o verdadeiro e único mal que existe neste mundo, porque ainda que tenhamos tudo o que desejarmos, se nós não tivermos consciência da presença de Deus e não estivermos conectados com Deus, nosso estado será de inferno, de sofrimento. João Batista não conheceu este mal, aqueles últimos dias dele na prisão, até que os carcereiros viessem e o decapitassem, ele os viveu na presença do Senhor, em intimidade com Deus, com uma viva relação com o Senhor. Mal nenhum lhe atingiu. A palavra do Senhor no Salmo 91 se cumpriu. É por isso que o salmista Asaf, no Salmo 73, diz que ficou tomado por essas angústias e achou uma tarefa muito difícil para ele compreender a prosperidade dos maus e o infortúnio dos bons, até que atinou para o fim daqueles que são maus, porque o fim destes é existir eternamente em descompasso e desconexão com Deus. Então, meus irmãos, quando o teu coração se perguntar por que o mal acontece aos bons, pergunte-se antes o que é o mal. Você acha que morrer é o mal? Para João Batista, morrer é o mal. Ele viveu o tempo todo oferecendo-se. Quando ele confrontava o pecado de Herodias e de Herodes, ele sabia que estava na perspectiva de viver a crueldade, mas pior do que isso é abandonar a fidelidade a Deus. Quando, por exemplo, Daniel coloca-se em oração e, tendo ouvido a ordem de que era proibido orar a qualquer um, senão a estátua, a deidade do rei,
mesmo assim ele obstinadamente continua a sua vida de oração, ele sabe que o mal não é morrer, ser lançado na cova dos leões. O mal é perder a graça de viver em comunhão com o Pai. Que nós redescobramos o grande valor desta vida em comunhão e que não percamos de mente que aquilo que nos acontece, as enfermidades, a morte, as lutas, as dores, as perdas, esse não é o mal. Nós estamos livres do verdadeiro mal, e o verdadeiro mal é perder a presença de Deus. Quando o apóstolo Paulo e seu amigo Timóteo estavam presos lá no cárcere de Filipos, e eles estavam ali injustamente presos. Paulo e Silas, desculpe, eles estavam lá e no meio da noite eles cantavam louvores a Deus, e quando eles estavam presos, pés e mãos amarrados a troncos, depois de terem sido açoitados, eles cantam louvores a Deus. E como é possível? É porque o mal não havia acontecido a eles. Eles haviam sido injustamente açoitados, presos e ameaçados de morte, mas o mal não lhes havia acontecido. Que mal? O mal de perderem a presença de Deus, de perderem a consciência desta comunhão essencial e fundamental. Nós precisamos redescobrir esse valor, gente. Nós precisamos dar-nos conta de que esse é o nosso maior presente, esse é o nosso maior bem, e é por isso que o Espírito Santo é chamado na Bíblia de o penhor de nossa salvação, a garantia, porque é através do Espírito Santo, Deus que habita em nós, que podemos em toda parte, em qualquer lugar, estar em comunhão com o Pai. Ora, se as nossas vidas fossem avaliadas pelo bem e pelo mal que nos acontece à luz das interpretações mundanas, o maior de todos os fracassados seria Jesus de Nazaré, não acha, não? O maior de todos os fracassados seria Jesus. Porque Jesus foi traído por um amigo, Jesus foi negado por um dos seus discípulos mais próximos, Jesus foi julgado e injustamente condenado, Jesus foi açoitado e humilhado e finalmente preso na cruz, onde morreu de dores por asfixia. Então, se você quer julgar a partir dos padrões de sucesso deste mundo, se a vida de Jesus foi boa, você vai ter que dizer, não, a vida de Jesus não foi boa, o mal aconteceu a Jesus. Meu irmão e minha irmã, nenhum mal aconteceu a Jesus, porque só há um mal nesta vida, e o único mal que existe é perder a comunhão com Deus. Isso ele jamais perdeu. Ele disse, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Estas foram as últimas palavras dele na cruz. Ele recitou o Salmo 22, o Salmo do Deus meu, por que me desamparaste? E para entender isso tem que ler o Salmo inteiro. Deus não o desampara, ele é que se identifica com o salmista do Salmo 22. Tanto é verdade que Deus nunca o deixou e nunca esteve ausente de sua vida, que ele entregou o seu espírito a Deus e disse, está consumado, tudo foi pago, tudo foi feito, a minha missão foi realizada. Herodes autorizou que os carrascos decapitassem João Batista, e quando os homens entraram na cela, eu estou aqui supondo, eu estou aqui imaginando como foi, quando os homens entraram na cela com os instrumentos para a decapitação, João deve ter olhado para eles e disse para si mesmo, finalmente chegou a hora de minha glória. E João Batista foi para a glória. Não, ele não foi morto, destruído, fracassado. Não! Porque o nosso fim não é a morte. Você sabe disso, né?
o nosso fim não é a morte. O nosso fim é a glória. Tem um livro de Veríssimo, Luiz Veríssimo, que tem um título engraçado: Se não faça tempestades num copo d'água. Tudo são copos d'água. Mas tem uma frase que eu gosto muito. Ele diz assim: no final, tudo dará certo. Se não deu certo, é porque não chegou ao fim. O nosso fim não é a doença. O nosso fim não é a humilhação. O nosso fim não é a perda de todas as coisas e o fracasso. O nosso fim é a glória. Se tem que temer alguma coisa e no teu coração guardar receio, que o temor e o receio sejam exclusivamente de perder essa comunhão com o Pai. E que nós vivamos a gravidade do Evangelho com essa consciência e nesta dimensão, para a honra e glória do nome do Senhor, é que eu peço que seja assim. Amém. Ó Deus eterno, dá-nos a graça de não nos desviarmos da comunhão contigo. E dá-nos, Senhor, a perspectiva de que esta comunhão é o nosso sumo bem. Bem que recebemos não porque somos bons, bem que recebemos porque Tu és amor. E dá-nos, Senhor, que não temamos mal nenhum, a não ser o mal, único mal, de perdermos a comunhão contigo. Em nome de Teu Filho Jesus. Amém. Meus irmãos,